Uma boa tarde a todos os irmãos presentes. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos. Então, meus irmãos, quem irá nos falar hoje é o nosso irmão Fabiano Selbach, da Sociedade Espírita Chico Xavier. A Chico Xavier de Porto Alegre, do bairro Santa Fé. E o Fabiano irá nos falar o que aprendemos com o Espírito Emmanuel na doutrina espírita. Esse é o tema de hoje, no Espiritismo. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, meus irmãos. Deus nos ampare, a todos nós. Deixa eu seguir um pouquinho. Possamos estar abençoados pelo plano espiritual que aqui está presente. Desde o momento que nós entramos, nós já fomos acolhidos pelas entidades amigas, os espíritos amigos. Aliás, são eles que nos trazem até a casa. Aquelas inspirações que nós temos, aqueles desejos que às vezes emergem da nossa alma, muitas vezes são inspirações do mundo espiritual. Principalmente aquelas de natureza aconselhativa, positiva, né? Então, às vezes a gente diz assim, eu tive uma ideia de fazer determinada coisa e consegui, muitas vezes foi inspirado por plano espiritual. Da mesma forma, a gente também é inspirado por espíritos ainda rebeldes, né? Porque Allan Kardec vai dizer que todos somos inspirados. Então, cabe a nós sempre fazer a melhor escolha da inspiração. E hoje, como Marta e Maria, nós fizemos a melhor escolha. Nós estamos aqui hoje na casa. E, portanto, nós vamos receber. O Espírito Emmanuel já dizia que toda prece feita de coração é atendida. Não existe oração que não seja atendida. Então, se nós estamos aqui hoje, né, buscando, seja para nós, o nosso ente querido, alguém da nossa família que esteja com problema, ou alguém que partiu, não tem problema nenhum. Nós vamos ser atendidos, dentro do possível. Se porventura a gente perceber que algo assim não se modificou, talvez o convite seja para que nós tenhamos a resignação, porque às vezes essa é uma provação. E essa provação, ela precisa ser vivenciada para ser superada, para que a gente possa crescer. Então, a nossa vinda a uma instituição espírita, ela é o início de um caminho de redenção para todos nós. Então, hoje, nessa vida, essa existência pode se tornar a mais bela de todas que nós tivemos. Depende de nós. Vamos refletir um pouquinho, então, sobre o Espírito. Aquela fotinha que vocês estão vendo é do benfeitor Emmanuel. Emmanuel, ele é o mentor espiritual do Chico. É aquele espírito que vai conduzir todo o processo de trabalho na área mediúnica do Chico Xavier. É ele que vai orientar e vai escrever também. Além de escrever para o Chico, ele também orienta outros autores para que, então, tragam dos imortais a mensagem dos céus, com um objetivo, a educação da alma. Então, Emmanuel, ele é um educador, ele é um grande educador das nossas almas, esse é o papel dele. Então, ele já vem desde o Brasil Colônia, trabalhando nessa questão, como o padre Manuel da Nóbrega, quando ele reencarna no Brasil. Aqui no Brasil, ele tem essa tarefa, junto do cristianismo no sentido de cristão, e aí mais ligado ao espiritismo, de trazer para nós o Evangelho. Então, Emmanuel, ele toda a sua obra, todo o seu legado, vem nessa linha. Mas vamos tentar compreender um pouquinho como Emmanuel espera de nós o processo de mudança e como ele trabalhou com o próprio Chico Xavier essa questão. Então, o que nós podemos colher e entender dele dentro da doutrina espírita? Uma vez a doutrina espírita tem vários espíritos, tem vários autores trabalhando conosco, né, interpretando o Evangelho modernamente e
e a luz do Espiritismo. A luz da doutrina imortal, que é a doutrina que fala sobre reencarnação. Para Emmanuel, no começo, Jesus é o modelo, nenhum outro mais. Ele, então, Jesus Cristo, se torna o modelo e o mestre para ser seguido. Nós tivemos na humanidade vários espíritos iluminados, de vários cultos e credos de filosofias religiosas, orientais, ocidentais. Mas somente Cristo exemplificou e vivenciou isso. Todos os grandes líderes que vieram, teóricos, religiosos, são almas iluminadas. Sim, são espíritos iluminados. Mas somente o Cristo entregou-se para deixar-se imolar a própria morte e vivenciar no corpo aquilo que ele teorizava. Então, Jesus, para Emmanuel, digamos, o Evangelho do Cristo, que é o próprio Cristo, é o caminho a ser seguido. Basicamente por quê? Porque ele vai nos ensinar que ao invés de a gente achar milhares de fórmulas para sermos melhor, ele então diz, por que o Evangelho de Jesus é o caminho ideal? Porque para o Cristo ele vai resumir, fazer ao próximo o que tu queres para ti. Se eu não gosto disso, por que eu faço isso? Se eu não desejo isso, por que eu desejo isso? Então, o Evangelho de Jesus, então, resume todos os mandamentos das grandes teorias religiosas, e vai dizer, eu resumo em duas. Ama a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus estabelece para nós que nós devêssemos amar o próximo como a nós, ele já nos está nos dizendo que a pessoa que mais nós amamos somos nós mesmos. Já perceberam? Amai o vosso próximo como a si próprio. Então Jesus está dizendo que a pessoa que nós mais amamos somos a nós mesmos. Mas tem algum problema? Não. Para o Cristo, diz Emmanuel, não há problema nenhum, porque eu não posso amar os outros sem amar a mim mesmo. Então, o que ele estabelece? Já que tu te ama a ti próprio, tu não te deseja o mal, tu não te deixa com sede, tu não te deixa com frio, tu faz o melhor que pode por ti, faz isso, agora estenda ao teu próximo. Porque saia desse egocentro e vai para o próximo, para o altruísmo, o outro, para levar ao outro. Porque o outro é uma extensão de mim mesmo no sentido de ser filhos de Deus. Emmanuel, então, ele é fiel ao Cristo. Né? O seu lema, principalmente o Emmanuel, é um lema de educação. Para Emmanuel, os sentimentos, a reforma íntima, ela não se dá assim num tapa. Amanhã eu quero ser bom. Bom, nós não vamos conseguir. Então, nós precisamos, diz Emmanuel, de uma forma interpretativa e educativa. Então, eu preciso aprender a matemática. Eu vou direto para a raiz quadrada quando eu entro na escola? Não. Eu começo a conhecer os números. Então, eu vou começar pintando. Por que a criança, dentro da escola, nas séries iniciais, ela usa muita pintura? Ela pinta númerozinho, porque ela acha que ela está pintando. Na verdade, ela está se identificando com a numeração. Então, assim, na área dos sentimentos é a mesma coisa. Nós precisamos ir entrando dentro dos nossos sentimentos, diz Emmanuel, paulatinamente, para que a gente consiga perceber por que eu tenho esse ódio, por que eu tenho esse sentimento, e o que eu devo fazer. Daí é um segundo nível. Muitas vezes a gente diz assim, eu tenho uma raiva e eu não posso sentir. O ideal é que antes de eu dizer que eu não posso sentir, porque eu estou sentindo, é que eu me pergunte, por que eu estou sentindo? Por que me faz mal determinadas pessoas? Por que me faz mal determinados sentimentos? Por que eu gosto disso? E por que eu não gosto daquilo? Então, a partir desse momento, começo a me conhecer. Então, eu estou conhecendo as letras, os números, para depois formular teorias. A filosofia, por exemplo, que é uma área mais específica do conhecimento, uma das áreas mais nobres do conhecimento, mais acima, é quando a criança sai daquele momento em que ela sai do tocar, do chão,
né, de agarrar, então ela precisa agora pensar, ela precisa filosofar. Antes, porém, ela então olhava para o número e te perguntava, 1 mais 1 é quanto? 1 mais 1 é 1, 2. 1 mais 1 a 2. Ela não consegue colocar o 2 na cabeça. Com o tempo, a partir do momento em que ela vai memorizando, a gente chama isso de memória temporária. O nosso corpo ele tem uma memória temporária. O que é memória temporária? É uma memória de serviço, de trabalho. É aquela em que eu só uso ela, mas não preciso registrar. Essa memória, então, é assim. 1 mais 1, 2. Então, a criança não consegue fazer isso, mas em dado momento ela vai precisar dar esse salto, que é essa memória, né? Então, eu seguro uma informação nessa memória, essa memória é disparada para segurar essa informação para eu pensar em outra coisa. Quando ela é pequenininha, ela não consegue. Então, se diz assim, quanto que é mais 5 mais 6? Ela conta 1, 2, 3, 4, 5. Mais 6. 1, 2, 3. Ela não consegue botar o 5 aqui e encaixar o 6. Então, é um exercício que ela tem que fazer. Na área dos sentimentos, da educação é a mesma coisa. Nós precisamos ir conhecendo devagar os nossos sentimentos e tentando pensar nele, levando para a consciência, para a emoção, para a razão, para a emoção. E a gente vai trabalhando, só assim nós vamos nos conhecer. Então, o Emmanuel, que é esse espírito educador, que vai escrever séries de obras lindas para nós, ele nos ensina, da mesma forma que a criança precisa devagar conhecer, nós também precisamos conhecer a nós mesmos. Ele traz, então, como seu lema, uma regra de proceder, 3 chaves que são a mesma coisa. Então, um trocadilho, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Foi essa regra que ele deu a Chico Xavier. Quando ele conversa com Chico, ele diz, só há uma regra que eu estabeleço. Disciplina, disciplina e disciplina. Mas como é que a gente pode entender o que seria disciplina? Nós poderíamos entender que, para Emmanuel, a disciplina deve estar unida ao próprio controle das emoções. Ou seja, começar a nos focar e perceber que eu preciso ser senhor das minhas emoções. Isso é uma questão de disciplina. Eu não posso ser alguém que simplesmente vai de roldão falando o que quer. Eu preciso me disciplinar para controlar. Então, aquilo que eu vou mudar não nasce espontaneamente. Alguém me ofende e eu já fico calado. Não é assim. Isso é um processo mais distante, digamos, lá no cálculo mais avançado. No início, eu preciso dar uma segurada, porque eu estou entrando no campo da emoção, para poder levar a razão e pensar. Segura um pouco que não pode fazer isso. Essa resposta agora não é bem-vinda. Essa resposta agora não é bem-vinda. Eu me lembrei de um trabalhador do movimento espírita chamado Raul Teixeira. E ele morava, quando era estudante, com um colega na universidade, e aí ele tinha um chocolate dentro da geladeira. Só ele, colega, morava. Então, ele chegou um dia e o chocolate sumiu. Aí ele perguntou, você comeu chocolate? Obviamente, só estava ele com o colega. O colega disse, não fui eu. Então, o que ele fez? Ele disse que subiu na hora, porque ele não tinha cabimento. Se morasse outras pessoas, obviamente, poderia dizer, né? Não foi. Aí ele lembrou-se que olhou para o amigo e pensou, na hora, ele estava nesse processo do controle das emoções. Ele disse, agora não é o momento de responder. Por quê? Ele dizendo para ele próprio, porque neste momento eu estou com raiva. E quando nós estamos com raiva ou com ódio, a raiva é um sentimento passageiro. Eu bato aqui e me dá uma raiva, porque doeu. Ódio é uma construção. O ódio é algo bem mais profundo. Então, quando nós estamos atacados desses sentimentos, não esperem a espontaneidade, porque ainda isso é um processo final. Nós estamos no começo das emoções, então vamos segurar. O Emmanuel dizia para o Chico, toma um gole de água e não engole. Porque ele não fala. Preciso te falar para te engasgar. Ensinou o Chico Xavier, até que tu mantenha o controle, até que tu comece a perceber
que não é bom, depois que passar a ira, a raiva, sim, nós temos que resolver. Porque ele foi e disse, não tem cabimento. Só está eu e tu aqui, foi você. É melhor que tu me diga do que criar esse processo de desconfiança. Então, nós temos sim que resolver o problema, mas saber em que momento o problema deve ser solucionado e respondido. Para que o coração, a emoção, o símbolo do coração, esteja iluminado um pouquinho pela razão. E quando a razão vir, coloca um pouquinho de amor. Calma. Vamos devagar. Ainda que os lábios falem aquilo que o coração não está sentindo, neste momento é melhor. Neste momento é melhor. Para o mentor Emmanuel, a disciplina destacava a necessidade de cumprir com as próprias responsabilidades. Então, saindo do campo do trabalho das emoções, havia uma parte que era a parte física, a parte material. O Emmanuel, por exemplo, o Chico, quando psicografava, após psicografar o livro, ele tinha que datilografar o livro. Ele ia para a maquinazinha de escrever. Aí não tinha um fix, aquele que apaga, né? Errou, não tinha nenhum. Então, ele não tinha o que fazer. Então, ele tinha que manter uma disciplina. Dizia ele assim, o Chico, né? Eu chegava por volta das 5 da tarde do meu trabalho. Eu ia, então, para a Fazenda Modelo, que era o único lugar que as pessoas procuravam. Então, ele era um homem sempre muito procurado. Era um homem público. Ele tinha uma imagem pública, era natural que as pessoas se vivessem procurando. Mas ele também tinha uma tarefa a cumprir. Então, Emmanuel orientou que ele entrasse para o porão da Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, e lá ele psicografasse. E aí lá, então, das 6 da tarde, 7 horas, ele ia até umas 2 horas da manhã, psicografando, depois digitalizando, para no outro dia voltar a trabalhar. Ele diz, então, para nós que esse processo foi um dos de 400 livros, porque isso é um livro. Esse livro, então, ele demorou 1 ano fazendo esse processo. Então, o projeto dele com o Emmanuel era que durante o período de 1 ano, eles iriam ter essa regra, essa ordem disciplinar, que não poderia ser quebrada. Então, ali ele ficava. E é muito interessante, porque ele não tinha companhia de ninguém. E a luz de vela, porque ele não acendia a lâmpada para não chamar atenção. Então, ele botava uma velinha, e aí ele disse que somente um sapo parava ali do lado dele. Todas as noites, aquele sapinho vinha e ficava do lado da vela, fazendo companhia. Desta forma, nasceu o livro Paulo e Estevão. Talvez uma das obras psicografadas mais importantes do movimento espírita, um romance histórico, verídico, e é um livro que escreve uma homenagem ao apóstolo Paulo, a este homem. Se não fosse o Paulo, nós, do Ocidente, não conheceríamos Jesus. Então, essa disciplina, essa forma disciplinar. Ao final, ele iria para casa. Então, o Chico associou, o Emmanuel associa ele, dizendo a importância da gente ter essa disciplina. Hoje em dia é difícil, né? A gente pega o celular e fica rolando um vídeo depois do outro. A gente diz assim, eu não tenho tempo para estudar na casa espírita, porque eu tenho umas coisas para fazer. Só que na casa espírita é 1h30 de estudo e 1 vez por semana. E aí, quando a gente vai olhar isso no celular, se vocês colocarem um programa, aquele cronômetro de quanto tempo nós perdemos no celular, nós ficamos às vezes 1 hora, 2, sentados e não nos damos conta. Então, procrastinar é muito rápido. Então, quando é que nós vamos aprender a fazer isso? Quando criarmos o processo, que é o que o Emmanuel fazia no Chico. Disciplina. Essa disciplina de estabelecer essas metas entre nós mesmos, né, dentro desse trabalho. E aí o Emmanuel diz, o médium é como um sapo com uma vela. Quando ela se apaga, ele volta para o pântano, porque o sapinho voltava depois para o pântano. Enquanto ele está iluminado pela mediunidade, pela vela, ele está no céu.
Após isso, ele volta para o pântano. O pântano significa o pântano da vida, o pântano dos desafios, o pântano em que nós estamos no mundo. Quando Jesus diz, né, no mundo só tereis aflição, Jesus não está dizendo que nós só vamos sofrer. Não, ele está nos referindo que nós estamos sujeitos às dores do corpo, às necessidades orgânicas, às necessidades das emoções, mas aqui é o grande momento dessa mudança. A terra é o grande campo fértil para trabalhar as nossas emoções. É aqui que nós vamos nos coordenar, disciplinar. Então, nós possamos não deixar passar, né, os minutos, os tempos, para essa caminhada tão valiosa que é a nossa existência. No fator da disciplina, também o Emmanuel vai colocar como uma persistência no bem. Disciplina, diz Emmanuel, sugere manter o compromisso de praticar o bem, mesmo diante das dificuldades. Hoje eu não vou fazer isso porque eu estou muito mal. Agora é o campo fértil para fazer. Quando eu estou realmente muito mal. Quando eu estou bem, melhora. E quando eu estou mal, faça. Porque daí é um campo para trabalhar as minhas emoções. Então eu não estou bem hoje para ir na casa espírita. Mas a casa espírita é para os doentes, não é para os sãos. Não se leva em hospitais pessoas sãs. Se leva. Então nós trocamos, né? Então ele vai nos dizer que neste momento, mesmo diante das dificuldades, faça as coisas. Procure fazer o bem. Sai daquele momento. Sai daquele momento em que não está conseguindo. Caminhe. Às vezes o processo de ir e fazer já vai nos modificando a estrutura, olhar o ambiente, olhar as pessoas, olhar as dificuldades também é importante. Porque nós saímos desse eixo que Joana vai dizer ego-self, que está ainda desentrelaçado, para que nós possamos sair desse eu que só sofro, para perceber assim, não é só eu, tem outro que sofre mais. O outro que sofre mais não anula o meu sofrer, mas me mostra que eu não sou a pessoa mais infeliz da face da Terra. Eu não sou. Também ele vai nos sugerir, ainda dentro desse processo da disciplina, para o benfeitor, cada dia basta o seu cuidado. Então, hoje é mais importante, não amanhã. Um convite à paciência e ao foco no presente, confiando na providência de Deus. Chico, até mesmo velhinho, lá nos finais da sua vida, ele agora não era mais produtivo no sentido literário, mas agora era um outro momento, o momento da resignação, o momento da paciência, o momento de aguardar, esperar, né? Continuar num outro nível, num outro momento. Segundo o benfeitor Emmanuel, o exemplo é a força que arrasta. Então, dentro deste processo disciplinar, nós precisamos compreender que a ordem disciplinar não é para os outros, é para nós. Os outros apenas se espelham em nós, as crianças, os jovens se espelham em nós. Eles nos testam, porque eles querem ver se é um campo seguro para que eu possa caminhar. A partir de mim vir o espelho. Se no passado eu não pude fazer isso, nem com os meus filhos, nem com netos, nem com mãe, pai, não há problema. O mais importante é o hoje. O que eu posso fazer hoje? A minha renúncia, o meu arrependimento é um processo de renovação. Mesmo que eu tenha errado, não tem problema. Vou tomar um novo caminho, um caminho de retidão novamente, é um processo de exemplo. Mostra uma pessoa que tinha uma forma de proceder e agora procura outra. É também um aprendizado, é também um ensinamento. Destaca ainda o Emmanuel para nós que com Jesus a vida se converte em instrumento da vontade divina. E o coração humano encontra a alegria no serviço. Então, quando nós trabalhamos em nome de Jesus, né, para o Cristo,
abrindo nosso coração, nos entregando a bondade, a caridade, levando uma palavra, levando um alimento, levando o ouvido, a escuta, e veja bem, é a escuta ativa que nós chamamos. Não é a escuta aquela em que eu escuto para dar resposta, é a escuta ativa, a escutatória, aquela que eu escuto e ouço o sofrimento sem julgar, apenas por escutar. Aquela entrega que nós fizemos. É uma caridade que nós fizemos. Afirma ainda o amigo, não basta somente aprender, é necessário viver. Então, aqui está a sustentação do porquê o mestre é o nosso modelo. Porque Jesus nunca só ficou ensinando, ele vivenciou aquilo. Ele mostrou um ato prático para todos nós o caminho. Então, nós podemos mostrar também. Então, quando não funciona, né, gente? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não funciona. As crianças, os jovens, as pessoas só fazem aquilo porque nós está funcionando com ele. Mesmo que seja trancos e barrancos. Nossa, ele cai, ele se tropica, ele volta para trás, ele regride, ele vai para frente. Isso são exemplos. Que bom se nós só pudéssemos fazer sempre melhor, mas não dá. Ainda não. Mas vai chegar esse dia. Né? Então, é necessário a gente ir vivenciando pouco a pouco para que a gente possa auxiliar. E aí Emmanuel vai deixando umas mensagens para nós, sempre que nós estivermos nesse caminho do bem, fazendo o bem, nós iremos colher isso. Nenhum trabalho, meus irmãos, é em vão. Tudo que tu faz, nada é em vão. Eu vivi a minha vida inteira falando com os meus filhos, mas parecem surdos. Nada é em vão. Está fazendo a tua parte. Eu tentei fazer isso, eu tentei fazer aquilo. Continue fazendo. Continue fazendo. Semeie o bem e colherás o bem. E aí, Emmanuel, então, para encerrar, vai nos dizer: a maior mudança que podemos realizar não é lá fora, é dentro dos nossos sentimentos, do nosso coração. Pouco a pouco nós vamos mudando o nosso coração, pouco a pouco a gente vai tentando buscar o melhor. Os espíritos sabem que nós estamos aqui buscando, eles sabem as nossas necessidades, eles sabem que nós estamos passando, eles nos abraçam e eles estão conosco. Eles não vão nos abandonar, eles jamais nos abandonam. Então, que possamos sair desta casa melhores do que aqui entramos, levando a paz de Deus e de Jesus para todos nós. Uma boa noite.